gravar aqui, daí eu vou começar a apresentar para você. Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Sexta-feira, hein? Sexta-feira braba. Vou apresentar para vocês a atividade aqui, ó. Olha o Cauã chegando aí. Vou apresentar a atividade do quarto trimestre, tá? Da base técnica. E essa é a última atividade do ano da base técnica. Então, vocês têm que se dedicar nela, fazer ela bem feitinho, tá? Eu acabei de ver a atividade do Vinícius aqui, vou devolver para ele refazer. E vamos que vamos, entendeu? Essa atividade é a finalização daquele tema que eu passei lá no primeiro bimestre, que seria um projeto de rede, né? Um mini projeto de rede que vocês vão ter que fazer e entender como que funciona a internet, né? Quais são os equipamentos de rede que nós temos, certo? Vou colocar o celular no silencioso aqui. Quais são os equipamentos de rede? O que é o hardware da rede, o software, o que precisa para montar uma rede, né? A parte do cabeamento, do Wi-Fi, levantamento de orçamento, dos gastos, né? Como que, por exemplo, você vai planejar uma rede, você tem que pensar, quantos computadores vai ter a rede, se vai ter servidor, se não vai ter servidor, beleza? Então, vou mostrar aqui a atividade, ó. Então, é o seguinte, quando vocês entrarem lá no profissional, né? Primeiro fique A, o primeiro fique B profissional, vai estar lá, PC1, base técnica, quarto bimestre. Então, tá escrito aqui, ó. Com base no tema escolhido no primeiro bimestre, referente ao projeto de rede da base técnica, né? Após a leitura do material disponibilizado e levando em consideração o material de apoio, que são esses vídeos aqui que vocês têm que ver, ó. O que é a internet, como funciona a internet, o que é classe de IP, o que é o endereço de IP, o que é um projeto de rede. Vocês cliquem no link, vejam os vídeos, que é o material de apoio, leiam a PC inteira, né? Aí nós vamos colocar em prática o projeto de rede, de acordo com o tema que você escolheu. Por exemplo, se você escolheu lá a importância da tecnologia, da TI na saúde, aí você pode fazer uma rede, né? Eu já tinha feito até aquela atividade da planta baixa. Você pode fazer uma rede de um posto de saúde, de uma clínica médica, de um hospital, você que vai escolher. Assim, você tem que descrever todos os passos para montar uma rede. Aí pode ser uma rede de um cinema, de um hospital, de uma escola, de escritório, de uma empresa, de uma clínica, que foram os temas que você escolheram. Teve gente que colocou lá tecnologia nas grandes empresas, né? A importância da TI nas grandes empresas, a importância da TI na educação. Aí você pode fazer uma rede de um curso de inglês, né? Uma rede de uma escola, ou de uma pequena empresa, de uma grande empresa, de um escritório, beleza? O que você vai ter que fazer nessa atividade? Essa aqui é a atividade final, ela é como se fosse um TCC, tá? É um projeto que você tem que entregar, obrigatório entregar isso aqui para passar, para obter o certificado do curso. Então, você vai desenhar, de novo, layout da sala, bem desenhado, que seria a planta baixa. Aí você vai colocar lá onde que seriam os pontos de rede, a distribuição dos pontos, qual que é o protocolo de rede que vocês vão utilizar, escolher a classe de IP, a classe de IP da rede, você vai criar uma tabela de IP, que é bem simplesinho, que eu vou abrir aqui o documento para vocês lerem, tá? No documento explica tudo. Vai fazer um levantamento de materiais, o que você vai usar? Quantos computadores, vai ter roteador, vai ter switch, hub, vai ter Wi-Fi, entendeu? E fazer um orçamento. Provavelmente para montar uma rede dessa, nós vamos gastar, vamos supor, 15 mil reais, 25 mil reais, depende do que você vai colocar, né? Se você pega lá, ó, vamos supor, um computador que custa, vamos colocar, vamos ver o computador aqui razoável, R$ 1.900, certo? Aí você vai ter 8 computadores na sua rede. Aí só de computador já está gastando 15.200. Fora que vai ter que comprar um router, um switch, o roteador Wi-Fi, por exemplo. Os cabos, se vai passar cabo, entendeu?
Se você vai usar o Linux, você não precisa pagar licença. Se for usar o Windows, tem que pagar licença, né? E assim por diante. Então, eu vou abrir aqui a PC. E aí vocês podem pegar até as APCs anteriores para relembrar o conteúdo. Estão enxergando aí a minha tela? Está enxergando bem aí? Sim, professor. Beleza, então. Então vamos lá, ó. Eu vou falar um pouco sobre os protocolos de rede, tá, galera? Então é o seguinte, eu coloquei aqui os protocolos para você saber que para você ter uma rede, os computadores precisam falar uma mesma língua, tem que ter um protocolo. Eles têm que fazer essa comunicação para um computador enviar mensagem para o outro. Então, aí para funcionar a internet do jeito que ela funciona hoje, houve todo uma construção dessa arquitetura, né, desses conjuntos de protocolo para fazer a comunicação correta entre todos os computadores, porque antigamente cada marca de computador tinha o seu protocolo, e agora não, agora nós temos um protocolo que serve tanto para os computadores, para as impressoras, celular, todo mundo fala na mesma língua, entendeu? Então, ó, a internet já está se tornando mais integrada em nossas vidas, né? Com um crescente número de dispositivos conectados que podem ser vários tipos de equipamentos, né? Tem módulos de rede, pode ter módulo de rede sem fio, rede cabeada, né? Para transmitir dados. Então, o que acontece? Para você ter esse grande número de aparelhos, né? Eles tiveram que criar um protocolo. Então, para que ocorra comunicação e as informações trafeguem em uma rede de computadores, é importante que todos os dispositivos usem a mesma linguagem ou protocolo, né? E o protocolo é o quê? Ele é um conjunto de regras que torna compatível e eficiente a comunicação entre os computadores de uma rede, né? E outra definição de um protocolo de comunicações é um conjunto de regras ou padrões que determinam o formato e a transmissão das informações. E o modelo mais utilizado, né, que é utilizado mundialmente hoje, é o protocolo, né, TCP/IP. Aí o TCP significa Transmission Control Protocol, né? É um protocolo de controle de transmissão, e o IP é Internet Protocol, que é o protocolo de internet. Então, o TCP/IP, eles são um conjunto de protocolos, né, para a comunicação dos computadores. Não só dos computadores, dos celulares, né, das impressoras e dos routers. Todo mundo tem que estar falando essa mesma língua. E essa arquitetura surgiu lá nos Estados Unidos em 1969, né? Então eles queriam fazer interligação dos departamentos de defesa lá do governo dos Estados Unidos. E aí eles criaram essa rede, né? Essa rede que chamava ARPA, que é Advanced Research Project Agency, né? Que é essa agência, ela de projetos avançados, projeto de pesquisa avançado, ela que desenvolveu esse protocolo para eles comunicarem entre as universidades e os órgãos do governo, né? Principalmente nessa parte do militar aí. Então, começou lá em 1969, só para vocês terem uma base que nós estamos em 2020. Então, de lá para cá, né, evoluiu muito. E aí o IP, ele faz parte dessa arquitetura. O IP é o principal protocolo. Por quê? Porque ele que vai determinar o seu endereço. Por exemplo, cada um de vocês tem um nome. Então, se eu chamar Maier, o Maier vai responder, né? Então, o que acontece? O IP, ele é o identificador do computador na rede, certo? Ele é um protocolo que identifica o host na rede. Host é o aparelho, é o computador. Pode ser um celular, um notebook, entendeu? Aí esse IP, ele é um número, né, que cada computador, ao se conectar na rede, ele vai receber esse número. Quem que determina o número que o equipamento vai receber é o router, certo? Então, ele funciona como se fosse um RG ou um CPF. Cada computador tem o seu número, não pode ter número igual. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó,
que ele vai ser o principal protocolo de comunicação da internet, né? É ele que endereça e encaminha os pacotes que trafegam na rede mundial. Por exemplo, nós criamos essa sala, né? Essa sala aqui para passar aula para vocês. Então, essa sala, o nome meet.google.com/, o código da sala, isso aqui, na verdade, ele é um IP. Para vocês entrar nessa sala, esse nome por extenso foi convertido em um IP e foi colocado lá na Google. Aí, quando você clica nesse link, ele endereça você lá para esse IP, que é o IP dessa sala. Entenderam? Mais ou menos isso. O IP do servidor dessa sala. E aí, o que acontece? Quando você tem uma casa, assim, por exemplo, um escritório, ou uma empresa, né? Vamos supor, uma empresa grande lá que tem 500 computadores, cada computadorzinho vai ter o seu IP lá dentro. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, computador 1, ele vai ter o IP dele, 92.68.0.11. Aí o notebook 1 seria um computador notebook. Ele não pode ter o mesmo número do computador 1, então ele vai ter o 92.68.0.12. Aí o próximo computador que ligar na rede, ele vai receber o IP13. Aí se conectar um celular nessa mesma rede, IP14. Conectou mais um celular, IP15. Entenderam isso? Bem de boa, né? Aí, o que acontece? Você pode também, esse IP aqui seria um IP dinâmico. Cada vez que você conecta na rede, você recebe um IP aleatório. Aí quem que tá definindo isso é o router. Mas se você souber, se você manjar mesmo, você pode falar, não, eu quero que o meu computador seja o servidor da rede, ele vai ter o IP 99. 92.68.0.99. Então você pode ir lá e atribuir um IP fixo naquele computador, e aí ele sempre vai ter aquele IP. Entendeu? Se for IP dinâmico, toda vez que você desliga o computador, ele perde aquele IP se outro computador conectar nele antes. E aí nós temos as classes de IP. Então, por exemplo, nós temos a classe A, B e C. Cada classe é usada para um tipo de rede. A classe mais comum, utilizadas em empresas que tem até 254 computadores, né? Seria a classe C, que é utilizada em rede de pequeno porte. Aí aqui, ó, eu coloquei uma tabela de distribuição de pontos na rede, ó. Para que serve essa tabela? Você vai construir uma rede, aí você vai ter um monte de equipamento lá, um monte de computador, um monte de setor da empresa, entendeu? Igual essa rede aqui, ó, nós temos um servidor, computador da recepção, computador do financeiro, aí nós temos outro computador do financeiro, tem o computador da diretoria, impressora de rede, engenharia, entendeu? Ponto adicional, licitação. Então você vai montar essa rede, você tem que organizar ela numa tabela. Colocar qual que é o equipamento, qual que é a porta do patch panel, que é um dispositivo de rede, né? Qual que é a porta do patch panel, né? Que é um item da rede. Por exemplo, ó, o servidor vai estar na porta 1. Qual que é o IP do servidor? 92.68.254.2, né? Onde que fica? No primeiro andar, entendeu? Aí aqui essa tabela você vai estar organizando as informações da sua rede. E aqui ele já, porque, por exemplo, se outro técnico chegar lá para dar uma manutenção, ele já vai saber qual que é o IP do servidor, ele tiver num computador que tem que acessar o servidor, ele vai colocar o IP do servidor lá, entendeu? Bem de boa. Aí aqui, ó, eu coloquei para vocês também o layout, né, das salas. Quando você vai montar uma rede, ó, lembra que eu pedi para vocês a planta baixa? Esse desenho aqui é um desenho da planta baixa, ó. Lógico que esse aqui foi feito num software que chama Visio, Microsoft Visio, que é para montar esses layouts bonitinhos. Você coloca as cadeirinhas, coloca as mesas com o computador, tá vendo? Aí aqui, isso aqui, você tem que ter um mapa lá do local que você vai fazer, para depois você definir onde que vai ficar cada ponto. Você pode ver que aqui, ó, tem uma mesa com computador. Então, onde que seria o ponto
da rede? Ali próximo à mesa do computador, ó, tá vendo aqui? Aí aqui nós temos o ponto da impressora, que seria esse ponto aqui, ó, tá vendo? Então você tem que definir a passagem dos cabos, né? Por onde você vai passar esse cabo e onde que serão os pontos dessa rede. Tem que fazer a marcação dos pontos ali, né? E aí depois você vai ter que fazer um levantamento, né? Dos equipamentos de rede, dos equipamentos ativos e não ativos de rede. Por exemplo, ó, um rack para colocar por exemplo, o switch, patch panel, organizar os cabos, o router, tudo fica dentro do rack. Ah, vou usar um switch. Quanto que custa um switch? Depende da marca. Tem switch de 600, 400 reais e tem switch de 3 mil reais. Aí depende da marca, do modelo que você vai comprar. Né? O patch panel, que interliga os cabos, né? O cabeamento da rede, lá do ponto da rede até o rack e o router. Aí você tem que fazer um orçamento. Por exemplo, ó, essa rede aqui, ele gastou R$2.000, R$2.082 desses equipamentos e de material mesmo, que seria cabo, canaleta, bucha, parafuso, ele gastou mais 997. Fora que ainda falta a mão de obra do técnico, né? Os computadores, né? Servidor. Aí aqui eu falo um pouco do servidor, para que serve, o que é um servidor, né? Que é uma máquina mais robusta, né? Ele tem um hardware melhor do que o computador pessoal, né? Para aguentar várias horas ligados, né? Com maior processamento, maior memória. Então aqui vai estar explicando tudo sobre um servidor. E aí vocês têm que fazer essa atividade. Vocês vão ter que fazer um texto de no mínimo 30 linhas sobre o curso. Como que foi? Como que eu monto uma rede? O que eu preciso? Você vai listar tudo. Por exemplo, para montar, qual que é o objetivo de uma rede? Para que serve uma rede? Você vai explicando. Uma rede de computadores serve para isso. O objetivo dela é economizar recursos, compartilhar documentos, entendeu? Você vai estar explicando sobre a rede. Aí depois você vem para montar uma rede, né? Uma rede é dividida entre hardware e software, o hardware a parte física, o software a parte lógica, né? Seriam os programas utilizados na rede. Aí você vai falar, precisamos de um computador, você vai falar todas as partes do hardware, as partes do software, né? Ah, como que monta? Então, para que os computadores tenham uma comunicação, precisa interligá-los por cabo. Aí tem toda aquela questão que eu passei nas atividades anteriores, né? Se a rede tiver até tantos metros, por exemplo, até 100 metros, irá ser uma rede local. Tudo isso aqui eu já passei, é só uma síntese do que vocês aprenderam no ano. Então, vocês têm que fazer um texto bem elaborado aqui, de até no mínimo 30 linhas. Eu até deixei mais espaço aqui, ó, coloquei 43 linhas para vocês explicarem. E falar sobre por que é importante definir o layout de uma sala, né? Fazer a distribuição dos pontos, como que se escolhe uma classe de IP, o que é um IP, né? Para que serve o IP, qual que é a importância do IP para uma rede, né? E no final você pode até descrever um orçamento. Então, para fazer o levantamento de materiais, para entregar a rede do projeto, por exemplo, do cinema ou do hospital, de uma clínica, irei precisar daí você vai listando todos os equipamentos, entendeu? Aí você faz um mini orçamento lá e provavelmente iremos investir aproximadamente tantos R$1.000, né? Essa parte feita para os materiais, essa aqui para os equipamentos, essa aqui para os computadores. Entenderam? Entendeu aí, Maier? É mais ou menos isso, é bem tranquilo a atividade. É uma atividade só que fecha o quarto bimestre. Eu entendi. Praticamente para resumir tudo do bimestre passado, né? Isso, mas não de todos os bimestres. Todas as APCs que eu passei,
eu já vim trabalhando isso aí durante um ano. Ó, galera, vamos fazer aqui um tema. Aí eu escolha o seu tema, o que você gosta. Entendeu? Tipo, no texto eu vou colocar um exemplo, tipo, nós vamos usar o computador, que é uma parte física tal. Aí depois explicar o Aham. que é uma parte física, que é o hardware, né? Não sei falar. É Isso, praticamente hardware. E isso. você vai fazer um texto bem elaborado, explicando sobre o projeto de rede. Qual que é o seu, qual que é o seu tema que você escolheu? Era? Segurança de monitoramento. Então você vai criar uma rede de segurança e monitoramento, né? Por exemplo, você vai pegar uma empresa, tipo a Lojas Americanas, certo? Aí Sim. uma loja ou um banco, pega uma rede de banco, eu acho que é melhor. Aí, por exemplo, uma rede de banco, ela precisa ter uma segurança e um monitoramento. E a rede de computadores em si, as câmeras novas atuais, né? As câmeras hoje, você tem câmera Wi-Fi que utiliza, e utiliza a rede de computadores mesmo, câmeras com IP. Se você colocar na internet aí câmeras com IP, vai aparecer câmera de alta definição que filma, faz a segurança, o monitoramento de um banco, de uma empresa, e ela é conectada pela rede mesmo, pelo DVR. Tem um aparelho que chama DVR, que trabalha sobre IP. E aí você consegue acessar essa rede de qualquer lugar que você tiver. Pelo celular você vê, você enxerga lá a sua casa, o banco, você monitora, né? E aí você vai montar uma rede de segurança e monitoramento para um banco. Aí você vai falar, ó, vai precisar de cabo, vai precisar de câmera, vai precisar de um servidor, vai precisar de um DVR, entendeu? Entendi. Qual que é o programa que eu utilizo? Eu utilizo o software aqui da Intelbras para gerenciamento das câmeras, entendeu? O nome do software é esse aqui. É uma leve pesquisa, uma breve pesquisa que você vai fazer, tranquila, sobre o seu tema e resumir tudo em, vamos supor, 40 linhas de texto, entendeu? Entendi. Essa é a atividade do quarto bimestre. E aí vocês têm... E aí é o seguinte, toda semana eu vou dar o plantão, vocês podem me mandar o WhatsApp, tirar dúvida, manda o arquivo antes de postar. Tá bom, professor? Quer que melhore alguma coisa? Daí eu vou ler, vou falar, não, vamos melhorar isso, vamos colocar isso, entendeu? Certo. Mas essa é a explicação da atividade do quarto bimestre da base técnica. É um resumo, uma síntese de tudo que vocês aprenderam para vocês concluírem o projeto da rede da base técnica, entendeu? Um projeto de rede da base técnica, que é o nome do curso de vocês, né? Assistente manutenção de computadores e infraestrutura de rede. O que é uma infraestrutura? É tudo isso que envolve uma rede. Desde você pensar nela, de você ir visitar uma empresa, um local, olhar assim, ali naquele ponto fica legal ter uma câmera, né? Ali vai pegar o portão. Não, aqui tem que pegar essas pessoas que estão entrando. Então, a infraestrutura é tudo isso. Desde você ir no local, fazer o levantamento de onde que vai ficar o computador, como que é a empresa, o layout dela, por exemplo, quantos metros de cabo eu vou precisar, você fazer toda a parte de levantamento de material, quanto você vai gastar até você entregar a rede pronta. Ó, tá aqui sua rede funcionando, os computadores estão se comunicando, as câmeras estão salvando a imagem no DVR, que tem um HD lá dentro, que tem um software que gerencia esse HD, entendeu? Essa aqui é o hardware, esse aqui é o software. Eu vou utilizar o IP, porque o IP vai fazer isso, isso e isso. Ó. O IP da câmera 1 é esse, o IP da câmera 2 é esse. Por quê? Porque você tem que administrar uma rede, você tem que gerenciar ela, né? Você tem que saber se der algum problema. Aquela câmera lá é tal IP. Não, esse aparelho aqui, ele está em tal, por exemplo, em tal setor da empresa. Então tem tudo isso. Isso daí que é o curso de vocês nesse ano. Aí no ano que vem, nós vamos evoluir, né, para outras partes da TI, entendeu? Entendi. Aí qualquer coisinha você vai me chamando aí, beleza? Hoje eu faço a primeira parte, a introdução, e eu mostro pro senhor como que vai ficar. Isso, beleza então, meu querido. Só isso. Tchau. É só isso, até mais, tudo de bom, tchau, tchau.